Aula de hoje, divisão de números naturais. Introdução. Uma escola tem como norma colocar o mesmo número de alunos em cada classe. Essa escola tem 243 alunos matriculados em 9 classes. Do 6º ano, quantos alunos há em cada classe? Solução. O número 243 será o nosso dividendo. Ou seja, ele é o número que será dividido, que é justamente o total de alunos. O número 9 será o nosso divisor. O divisor é a quantidade de parcelas em que o dividendo será dividido, que no caso aqui é o nosso número de classes do 6º ano. Então, vamos dividir o nosso dividendo em 9 parcelas iguais, que é o nosso divisor. Como faremos isso? Começaremos dividindo pela nossa ordem maior. Temos aqui as centenas, as dezenas e as unidades. Então, não é possível dividir 2 por 9. Vamos dividir então 24 por 9. 24 dezenas dividido por 9 é igual a 2. 2 vezes 9 é igual a 18. 24 menos 18 é igual a 6. Vamos então descer o 3, que é a nossa unidade. Agora temos 63 unidades e vamos dividir isso por 9. Vai dar 7 unidades. 7 vezes 9, 63. Fazendo a subtração aqui, dá 0. O 0, então, será o nosso resto. Como já dividimos as nossas centenas, as nossas dezenas e as nossas unidades, a nossa divisão chegou ao fim. Esse valor que nós encontramos aqui, 27 unidades, é o nosso quociente, que é a resposta da nossa questão. Ou seja, há 27 alunos em cada classe. Vejamos agora as propriedades da divisão. Começaremos então com a primeira propriedade. Quando o divisor é igual a 0, a divisão não possui solução. Então, quanto é 5 dividido por 0? A resposta aqui é o conjunto vazio. Não existe nenhuma solução na divisão por 0. Então, 9 dividido por 0 não tem solução. 10 dividido por 0 não tem solução. Nenhum número pode ser dividido por 0, nem o próprio 0. Segunda propriedade, quando o dividendo não é múltiplo do divisor, o quociente não é um número natural. Então, por exemplo, 5 não é múltiplo de 2. Então, 5 dividido por 2 vai dar 2 no nosso quociente e o nosso resto é igual a 1. Essa divisão é uma divisão não exata, é uma divisão que sobra resto diferente de 0. Isso acontece justamente porque o dividendo não é múltiplo do divisor. Se fosse, por exemplo, 6 dividido por 3, daria 2, e o resto seria igual a 0. Nesse caso aqui, a divisão é exata. Então, só salientando,
A divisão só é exata e o quociente só é natural quando o dividendo é múltiplo do divisor. Terceira propriedade, quando o dividendo é zero e o divisor é diferente de zero, o quociente é igual a zero. Como exemplo aqui, temos que 0 dividido por 5 é zero. E o resto vai dar zero. Essa divisão é exata. Mas isso serve para qualquer número. Por exemplo, 0 dividido por 8 é zero. E o resto é zero. 0 dividido por 25 é zero. E o resto aqui é zero também. 0 dividido por 100 é zero. E o resto aqui também é zero. Não importa o número que você divida por zero, o quociente e o resto são iguais a zero. Exceção do próprio zero, né? Já falamos que não existe divisão com zero aqui no divisor. Quarta e última propriedade. Quando o dividendo e o divisor são iguais, o quociente é igual a 1. 5 dividido por 5 é 1. E o resto é zero. Isso vai valer para todos os números naturais diferentes de zero. 6 dividido por 6 é 1 e o resto é zero. 27 dividido por 27 é 1 e o resto é zero também. E assim sucessivamente. Claro, não vale para o divisor igual a zero. Vejamos os exemplos de hoje. Escreva um exemplo de divisão de um número natural não nulo por outro número natural não nulo, cujo quociente não é um número natural. Em resumo, queremos uma divisão não exata. Para que a divisão seja não exata, o dividendo não pode ser múltiplo do divisor. E como é que nós conseguimos isso? Vejamos aqui na nossa resposta. Basta tomarmos dois múltiplos e somarmos um ao divisor. Essa divisão não será exata. Ou seja, 6 dividido por 3 vai dar 2 e o resto é zero. Se a gente somar 1 aqui no divisor, nós vamos ter 6 mais 4. Desculpe, 6 dividido por 4. Isso aqui vai dar 1 e sobra resto 2. Ok? É assim, ó. 6 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 4 é 4. Quando a gente diminui 6 por 4, o resto é 2 e não dá mais para dividir. Isso vai acontecer sempre, gente. Não tem como falhar. Então, por exemplo, 10 dividido por 2 é 5. E o resto aqui é zero, ok? Se nós somarmos 1 aqui, ó, no divisor, nós vamos ter a seguinte situação. 10 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 3 é 9. E o resto aqui é 1. Ok? Então, nunca falha. Se vocês quiserem uma divisão não exata, basta vocês pegarem dois múltiplos. A divisão entre esses múltiplos é exata. Aí você soma 1 no quociente. E essa divisão deixa de ser exata. Porque nenhum número é divisível por outro e pelo sucessor, né? Por exemplo, se você pega 10, 10 é dividido por 2 por 5, não é isso? Então ele nunca vai ser dividido nem por 3 nem por 6. Isso é impossível. E 10 é divisível por 1, claro, e pelo próprio 10. Tudo bem. Eu estou falando aqui dos divisores que não são iguais a 10. Exemplo 2. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2. Em uma divisão exata, o dividendo é 30 e o divisor é 6.
Se o divisor for dividido por 2, por qual número natural se deve dividir o dividendo para que o quociente da divisão seja o mesmo da divisão anterior e a divisão continue exata? Gente, nós tínhamos então a divisão, que era 30 por 6, né? E o nosso divisor, esse aqui, foi dividido por 2. O que é que a gente tem que fazer com o dividendo para que a divisão continue exata e continue igual? Resposta: basta dividirmos o dividendo pelo mesmo valor que o divisor. Ok? Então vamos lá. 30 dividido por 6 vai dar 5 e sobra resto 0. Dividindo por 2, nós vamos ter que 30 dividido por 2 é 15. E 6 dividido por 2 é 3. 15 dividido por 3 é 5. E o resto é 0. Gente, isso sempre funciona. Se vocês dividirem o dividendo e o divisor pelo mesmo valor, a divisão continua igual, tanto no seu quociente quanto no resto. Vamos dar um exemplo. 100 dividido por 50 é 2 e o resto é 0. Se nós dividirmos tudo isso aqui por 10, 10 dividido por 5 é 2 e o resto é 10. Ou seja, 10 dividido por 100 dividido por 10 é 10 e 50 dividido por 10 é 5. Note que os quocientes, desculpe, o resto aqui é 0. Note que o quociente continua igual e o resto continua igual. Exercícios, página 58, questão 4 e página 58, questão 5. Fim de aula, pessoal. Por hoje é só.